Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Jeremias, capítulo 29, que é uma carta escrita pelo Jeremias. Hoje, pelo que me consta, é o aniversário de Valinhos, né? Que bom, muito bem. Aqui nós temos uma instrução de Jeremias. Ele escreve uma carta aos exilados que estavam em Babilônia e ele dá algumas instruções a esses exilados. Jeremias 29, a carta dizia o seguinte, verso 3, última parte, e a partir do verso 4, a carta está assim redigida. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam de seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Veja que a instrução aqui do profeta é: não fiquem aí ilhados, né? Não se excluam da sociedade, vivam intensamente a vida da sociedade, mas mais do que isso, orem pela cidade de vocês. Então, como cidadãos, moradores dessa cidade, não importa onde você nasceu, né? Eu nasci em Campo Grande, mas não importa onde você nasceu, se você está vivendo aqui, morando aqui em Valinhos, você tem esta obrigação, esta oportunidade também de orar por essa cidade, pedir bênçãos de Deus sobre essa cidade. Eu estava vendo uma cidade muito bem ranqueada, né? Está entre as primeiras em qualidade de vida, dentre as que têm em média 100 mil habitantes, também em segurança, estrutura. Nós percebemos que vivemos num bom lugar, graças a Deus, né? E Deus tem abençoado grandemente a cidade de Valinhos. Nós queremos que Deus continue a abençoá-la, amém? Vamos ter um momento agora de orar por Valinhos. Eu quero convidar um valinhense legítimo, né? Ele falou que tem o pedigree da cidade, né? Então, quero pedir a ele que ore. Vamos orar juntamente com ele, intercedendo, clamando ao Senhor pela nossa cidade. Bom dia, irmãos. Então, vamos orar? Senhor Deus, queremos interceder por nossa cidade. Obrigado porque Tu a tens abençoado e a gente tem visto um bom momento, uma boa vida aqui. Mas pedimos que essa cidade seja abençoada também com a proclamação da Tua palavra, que o Senhor possa levantar o Teu povo aqui para que mais e mais pessoas possam ser ganhas para o Senhor. E que o Senhor continue nos abençoando, dando uma boa qualidade de vida, ajudando a vencer as dificuldades, os problemas, as questões das enchentes, às vezes que tem nos assolado, quando temos muita chuva, que o Senhor possa também dar direção aos dirigentes da cidade a encontrar boas soluções para isso e para os demais problemas que temos. Agradecemos, Deus, e que possamos brilhar a Tua luz aqui. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Que nós possamos continuar orando pela cidade, abençoando, que Deus assim se agrade de nós. Vamos louvar ao Senhor. Bom dia a todos. Queria saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa semana eu tive a oportunidade de escrever o podcast dessa semana. E Deus me agraciou com um tema maravilhoso, que é o amor dele por nós. E eu queria convidar a todos, quem puder ficar de pé, ou se você não puder, pode ficar sentado, que o efeito é o mesmo.
tá? Mas eu queria convidar você a ficar de pé para a gente adorar ao Deus que nos ama. E como João diz que Deus é amor, e Paulo em Romanos ele diz o seguinte: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E a primeira música, que é um hino antigo, diz que vivo feliz, pois sou de Jesus. O refrão fala: canta minha alma, canta o Senhor. E o que é cantar com a alma? É o que Jesus convidou a mulher samaritana a fazer. E o que ele disse que ele procura, que o Deus procura, é adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então eu te convido agora a cantar esse hino, cantar essa música com a gente, com a sua alma. Eu não sei como é que foi a sua semana, eu não sei como é que você está, se você está 70% feliz, se você está 60% feliz e o resto você está triste. Mas eu quero te convidar a o que você tiver aí no seu coração, não importa o que você tem no seu coração agora, que você entregue diante do altar de Deus nesse momento, para que a gente possa fazer e obedecer, e atender o chamado de Cristo, quando diz: adoradores que o adoram em espírito e verdade. Feche seus olhos agora, vamos elevar nossos pensamentos a esse Deus que nos ama. Entrega o seu coração, entrega tudo que você passou nessa semana a Ele. Fala: Senhor, está aqui como oferta. Eu estou triste, eu estou feliz, eu estou esperançoso, eu estou ansioso. Mas tudo isso que eu passei nessa semana está aqui diante do teu altar, porque eu sei que seu amor dura para sempre, e nada foge aos teus planos, Senhor. Por isso que nós estamos aqui, Deus. Por isso que nós possamos dizer que nós somos felizes, pois somos e estamos com Jesus. E o Espírito Santo de Deus está entre nós essa manhã. Canta a nossa alma ao Senhor. Sou de Jesus e já
diária agora, vamos cantar de novo. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Na entrada de Vinhedo, eu conheço bem a entrada de Vinhedo, porque a gente não morava aqui, mas vinha visitar Valinhos, a igreja, a gente sempre vinha por Vinhedo para economizar o pedágio. E eu sempre entrava por Vinhedo, via essa cidade, ou Vinhedo pertence ao Senhor, a cidade de Vinhedo pertence ao Senhor. Eu não lembro se na entrada de Valinhos tem. Se não tem, deveria ter. Tem, né? Se não tem, se não tivesse, tinha que colocar, né, Salim? Porque a gente tem que proclamar o Evangelho como ele orou. E nos podcasts dessa semana, quando a gente falou do amor de Deus, e por que Deus nos ama, simplesmente porque faz parte da natureza dele nos amar. Ele ia contrariar a sua natureza se não nos amasse. E eu tive também a oportunidade que Deus colocou no meu coração de ficar triste com a situação de racismo que nós temos visto. E não só o racismo, porque isso foi mais latente que aconteceu, mas o preconceito, a falta de amor principalmente, que ocasiona todas essas coisas. A falta de amor ocasiona todas essas coisas. E quando a gente vai cantar uma música que de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar, vai ser somente o dia que a igreja de Cristo amar. Porque é o amor de Deus que vai fazer com que toda a tribo, todo povo, toda a nação, ela ouve e adore ao Senhor. Está satisfeito com
que você tem dedicado, qual o dom que você tem dedicado ao Senhor como oferta suave. Mas eu quero te convidar a fazer algo agora, que todo mundo tem esse dom. Deus deu esse dom para todo mundo porque é um presente. Eu quero agir o que a gente cantou, fazer uma ação pelo que a gente cantou, que de todas as tribos, povos e raças louvem ao Senhor. E nós vamos brevemente, a gente estava brincando que eu sei que tem que mandar os melhores, né? Tem que mandar os melhores, né, pastor? Para o campo. Mas que a gente queria que ficasse mais um pouquinho, a gente queria. E eu queria convidar você agora a orar pelo Evilásio e pela Nora. Deus me falou isso agora no coração, de orar por esses dois amados, que como um símbolo de que essa igreja vai amar ao mundo, vai amar o perdido mandando os melhores, vai mandar para alcançar os perdidos, aqueles que a gente ama tanto, porque a missão, ela requer isso, requer sacrifício, e requer dedicação, e requer oferta suave. Então eu queria que você erguesse sua mão agora, e a gente vai orar por esses irmãos queridos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós acabamos de cantar que oferta suave seja dedicada ao Senhor. Aqui está uma oferta suave do nosso coração. Nós nos comprometemos como família, como igreja, a orar por esses irmãos, para que Deus, os perdidos da Turquia, possam ser alcançados, e possam alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor permitiu que esses amados irmãos estivessem conosco esse tempo. Ainda tem mais tempo para a gente aproveitar deles, Deus, louvado seja o Senhor por isso, mas está aqui o que nós temos de melhor. Oferta suave a Ti, esses nossos irmãos. Louvado seja o Seu santo nome. E que a Turquia possa ser alcançada e possa dizer que o Senhor reina naquele lugar. Louvado seja o Senhor. A gente ama vocês, viu? E vamos continuar cantando que a glória do Senhor hoje aqui. Se a gente pede para o Espírito Santo estar aqui entre nós, é porque a glória dele está aqui entre nós também. Vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, o teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. A glória do Senhor hoje aqui. Você crê nisso? A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Meu coração está cheio de alegria, porque o fruto do Espírito, um dos frutos do Espírito, como é que é, pastor? Um fruto, né?
mas ele é a alegria. A alegria faz parte do fruto do Espírito, porque Ele veio para me salvar. Deus nos amou primeiro. O amor de Deus é incontestável, incomparável, porque quando ainda éramos pecadores, Ele nos amou primeiro. A iniciativa foi dele em nos amar. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, Não perca a fé. não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. E Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu escudo em minhas lutas, O refúgio na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Amém, Jesus. Então aquieta o teu coração, que Ele vem para te salvar. Você pode sentar um pouco, por favor? Amém, louvado seja Deus. Enquanto eu me arrumo aqui, queria dizer aos irmãos que começaram comigo o curso de dons, e aí por alguma razão não foi possível acompanhar. Nós vamos disponibilizar esta semana as aulas na internet, lá no site da igreja, e você que começou não conseguiu continuar e tal,
tem a possibilidade de se atualizar lá, de maneira que a gente possa, nesse próximo domingo, terminar lá a avaliação sua, para que a gente possa descobrir aí junto com você qual é o seu dom. Então, se você começou e não conseguiu dar continuidade, tem a possibilidade então de retomar aí, eu vou colocar lá no site disponibilizado. Os adolescentes não vão ter a escolinha lá, vão ficar conosco aqui, tudo bem? Abre sua Bíblia então em carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2, a partir do verso 11. Nós podemos chamar esse texto de o incidente de Antioquia. Paulo fala de um impasse que houve entre ele e Pedro. Gálatas 2, a começar do verso 11. Eu vou usar a NVI. Diz assim: Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. E os demais judeus também se uniram a ele nesta hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: Você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. No dia 19 de maio deste ano, nós tivemos a triste notícia do falecimento do pastor Timothy Keller. A mensagem desta manhã é uma mensagem em homenagem a ele. Ele foi um dos grandes defensores, um dos ardorosos defensores desta integridade, dessa manutenção da essência do Evangelho. Dentre as muitas obras que li dele, esta foi com certeza uma obra muito importante, A Igreja Centrada. É um livro muito interessante que fala sobre igreja, sociedade e evangelho, como essas três coisas estão relacionadas. Uma igreja surge numa comunidade e esta igreja tem a responsabilidade de pregar o Evangelho, mas ela precisa conhecer a sociedade, conhecer a cultura, o entorno, para que a mensagem do Evangelho seja uma mensagem que alcance as pessoas nas suas necessidades. Que o Evangelho seja a resposta às perguntas legítimas que a sociedade levanta e o Evangelho possa ser assim contextualizado de maneira que as pessoas entendam a mensagem dentro do contexto em que estão inseridas. Esta foi, a meu ver, uma das grandes causas defendidas por Timothy Keller, muito bem defendidas, e que, glórias a Deus, ele teve lá seu ministério, sua influência, continuará com certeza influenciando através de seus livros, suas palestras e o modo como ele conduziu a igreja que o Senhor deu a ele para pastorear. Mas vamos olhar para esse texto, porque esse foi o texto que ele usou quando esteve no Brasil, pregando numa das conferências que esteve pregando aqui no Brasil. E esse texto nos fala de um incidente lamentável, podemos assim dizer, porque esse incidente ele lança luz sobre o caráter
dos líderes da igreja primitiva. Nós vemos aqui nomes que são mencionados e nomes que são destacados. Paulo menciona aqui Pedro. Pedro era o líder dos apóstolos. Pedro era o homem que tinha a responsabilidade de conduzir muitos dos assuntos mais importantes da igreja, pensando na igreja primitiva. Também ele menciona Tiago. A tradição diz que Tiago era o pastor da igreja em Jerusalém. E ele foi assim pastor por um bom tempo. Esse Tiago é o irmão do Senhor Jesus. Mas também ele menciona Barnabé. E Barnabé era o pastor da igreja de Antioquia, o pastor principal. Paulo era uma espécie de pastor auxiliar, um pastor missionário. E Paulo fala desse incidente que aconteceu em Antioquia. E ele parece um tanto indelicado ao mencionar nomes, né? Olha, quando eu precisei confrontar Pedro, porque Pedro fez algo condenável, e ele se deixou levar por Tiago, e até mesmo Barnabé entrou na onda deles, e todos eles agiram dissimuladamente, ou com hipocrisia. Talvez um cristão, ao ler essas palavras, pense, puxa, Paulo poderia ser eufêmico, ou seja, dizer, olha, aconteceu lá em Antioquia, um incidente envolvendo uns irmãos, não vou mencionar os nomes, mas, né, irmãos assim, importantes da igreja, que fizeram assim, assado. A gente às vezes faz essa polidez toda, né? Mas é importante ressaltar que esta é a primeira carta de Paulo. Paulo provavelmente tinha aqui uns 46, 47 anos de idade. E às vezes a gente está tão empolgado com as coisas que às vezes a gente não percebe o que a gente vai fazendo e às vezes atropelamos. Então isso também fala um pouco sobre o Paulo, sobre quem ele era. Porque quando você vai ler as últimas cartas dele, por exemplo, a carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, já escrita com seus 66 anos de idade, Paulo parece muito mais maleável, muito mais calmo, muito mais tranquilo, porque o Espírito Santo foi acalmando o espírito, a garra, a força, a vitalidade daquele homem e tornando mais semelhante a Cristo. Mas Paulo fala de Pedro, de Barnabé, de Tiago, e Paulo não os elogia. E é bom que seja assim também, para que nós entendamos que essas pessoas não eram perfeitas. Essas pessoas cometiam erros, essas pessoas estavam no processo de crescimento, essas pessoas exerciam liderança, mas elas não eram pessoas que estavam plenas, perfeitas, elas estavam aprendendo e, consequentemente, elas cometiam alguns equívocos. E este equívoco é um equívoco bastante sério. Paulo retrata isso porque, na intenção dele, ele queria chamar a atenção da igreja da Galácia para a centralidade, para a verdade, para a essência do Evangelho. Muito bem. Paulo escreveu esta carta aos Gálatas por volta do ano 48, 49, e foi logo depois da sua viagem missionária, a primeira viagem missionária. Um dia ele estava lá em Antioquia, ele foi chamado por Barnabé para trabalhar em Antioquia como mestre naquela igreja. E Paulo um dia estava lá nesta igreja e aconteceu um incidente lá, e ele relata. Mas antes disso, ele recebeu um chamado de Deus. Atos capítulo 13 nos diz que o Espírito Santo separou a Paulo e Barnabé para missões. E então eles saíram num projeto missionário e eles foram evangelizar, e evangelizaram o sul, exatamente o sul da Turquia. Hoje nós chamamos de a Turquia, aquela região ali, mas aquela região antigamente chamava-se Galácia. E ele foi até as cidades de Antioquia da Pisídia, Derbe, Icônio, Listra e outras cidades que ele visitou, e ali eles foram formando igrejas, pregando o evangelho, estabelecendo ali um lugar onde as pessoas ouviam a palavra de Deus. Ele primeiro ia em uma sinagoga, falava de Jesus, depois reunia um grupo e ali ele formava uma igreja. Fizeram esse trabalho por algum tempo, e aí então eles retornam para Antioquia, que era a base, Antioquia da Síria, que era a base ministerial deles. E quando eles chegam lá, vem notícias das igrejas.
Alguns irmãos procedentes lá da Galácia chegaram para o Paulo e disseram assim: Paulo, estamos preocupados com a igreja da Galácia, porque logo depois que vocês anunciaram o Evangelho, chegaram lá alguns judaizantes, algumas pessoas que eles eram judeus, e eles de alguma maneira tiveram contato com o Evangelho, mas eles não aceitaram o Evangelho, eles não receberam o Evangelho como Evangelho, e eles levaram uma mensagem distorcida, como se fosse o Evangelho. E se você abrir em Gálatas capítulo 1, você vai descobrir que Paulo também estava bastante preocupado. Pois ele diz: Paulo, apóstolo, enviado não da parte dos homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de Deus Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. E aí logo em seguida ele diz assim: eu estou admirado. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Paulo estava preocupado e mandou esta carta àqueles irmãos, dizendo: irmãos, prestem atenção, vocês começaram bem. Vocês entenderam o evangelho, vocês creram em Jesus Cristo. Mas aí, por alguma razão, pessoas mal intencionadas foram aí e começaram a dizer a vocês que, além de crer em Cristo, vocês precisavam ainda acrescentar, adicionar algo mais. E esse algo mais perverte o evangelho, distorce o evangelho. É como se, por exemplo, você fizesse um suco de laranja, e aí você não quisesse tomá-lo natural, você adicionasse açúcar para ficar um pouco mais doce, é do seu gosto. Mas aí então, de repente, você achasse que, não só isso, eu vou acrescentar sal. E você coloca sal ali, e de repente você percebe que o seu suco já foi deteriorado, o gosto já não é mais o mesmo. Essa presença desse algo mais torna aquilo que foi pregado pelo apóstolo Paulo algo diferente, em essência, mudando completamente aquilo que era originalmente o Evangelho de Cristo para algo que Paulo diz, não é o Evangelho de Cristo. E o que acontece aqui nesse incidente? Paulo diz que eles estavam lá em Antioquia, um belo dia, e Pedro estava com eles. E eles estavam ali conversando entre os irmãos. Vejam, Antioquia é na Síria. Os sírios não são judeus. Eles eram chamados pelos judeus de gentios. Mas aí então estava lá Pedro, que é judeu, Paulo, que era judeu, Barnabé, que era judeu, sentado à mesa com cristãos que procediam dali daquele local, eram sírios, e eles estavam comendo junto e conversando, e havia aquela harmonia. Não havia questão, eu sou judeu, você é gentil, eu sento aqui, você senta ali. Racismo. Eu, judeu, sou superior porque sou descendente de Abraão, herdeiro natural das promessas. Mas estava ali Pedro, Paulo, estava Barnabé, outros irmãos, comendo juntos, sem essa diferenciação, entendendo que no Evangelho não existe nenhuma distinção entre mim e você, entre você e qualquer outro. Sabe por quê? Porque Deus colocou a todos nós debaixo da desobediência para usar com todos da mesma misericórdia. Eu fui alcançado pela misericórdia de Deus, você foi alcançado pela misericórdia de Deus.
Nós estávamos numa situação miserável. Nós fomos alcançados pela graça porque nós éramos indignos do amor de Deus. Então, se todos nós fomos alcançados pela mesma graça, todos nós recebemos a mesma salvação, o mesmo perdão, o mesmo Espírito, que diferença há entre mim e você, entre você e qualquer outro que recebeu a graça de Deus? Absolutamente nenhuma. Absolutamente nenhuma. Esta é a base do Evangelho. O Evangelho nos coloca na mais absoluta igualdade. Se você ler o livro de Eclesiastes, vai descobrir uma grande verdade de Eclesiastes. A grande verdade do Eclesiastes é que a morte nos iguala. E a grande verdade do Evangelho é que a graça de Deus nos coloca nas mesmas condições. Todos nós, salvos pela mesma graça. E se fomos salvos pela mesma graça, não há mérito, não há nenhuma razão para eu achar que eu recebi algo ou que eu tenho algo que eu não recebi pela graça de Deus. Mas aí estão aqueles irmãos comendo, de repente chega uma comitiva liderada pelo pastor Tiago. E Tiago vem com os irmãos que são judeus, judeus raiz, judeus nascidos lá na Judéia, e eles estão visitando os irmãos de Antioquia, e quando eles chegam, o Pedrão deixa os sírios ali de lado, e vai sentar com os judeus, fazendo discriminação, transmitindo uma mensagem, dizendo, nós somos aquela geração, vocês são geração eleita, mas nós somos geração mais eleita. Conta-se uma história de que um rabino fazia uma oração. A oração desse rabino era uma oração muito bonita e as pessoas às vezes começavam a imitar suas orações. Ele orava assim, Senhor Deus, diante de ti sou menos que nada. E as pessoas gostavam dessa abertura. Mas uma coisa maravilhosa, você poder dizer diante de Deus que você é menos que nada. E aí então um certo irmão rico, judeu, chegou para aquele rabino e disse assim, posso usar a introdução da sua oração nas minhas orações? Ele falou, pode, porque você também é menos que nada. E aí então o rabino às vezes orava, Senhor, em tua presença sou menos que nada. Aí aquele irmão judeu rico dizia a mesma coisa, mas um dia ele percebeu que um judeu pobre também estava dizendo, Senhor, em tua presença sou menos que nada. Aí chegou para o rabino e falou, rabino, não deixa aquele irmão orar assim, porque menos que nada sou eu e você, ele é menos que nada. Aí não é mais nada, menos que nada. Já começo a ser alguma coisa porque eu me comparo com outro e começo a achar que entre mim e ele há algum grau de diferença. Querido, só na sua cabeça. Sai dessa lorota, isso não é evangelho. Paulo diz para eles aqui, olha, eu chamei a atenção do Pedro porque ele estava entrando numa hipocrisia. Aqui nós estamos o grupelho dos judeus. Eu nasci numa igreja batista com P. E é triste saber que lá nos Estados Unidos existem batistas que acreditam que só eles vão para o céu. Eu não quero ir para o céu desses irmãos. Porque é um céu muito chato. Porque eles são muito chatos. A começar a pensar que só você merece o céu, só a sua igreja merece o céu, só o seu grupo merece o céu, só a sua cor de pele merece o céu. Ah, para. Nem de longe isso é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo diz, salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, todos nós somos salvos na mesma base. Consequentemente, não há mérito nenhum de ninguém. Jesus
é o único merecedor de glória. E aí Paulo diz, eu chamei a atenção do Pedro e falei, Pedro, você não somente fez distinção entre os irmãos, mas você ainda conseguiu levar o Barnabé junto com você. Até o Barnabé, irmãos. O cara que viu a graça de Deus em Antioquia, agora se deixando levar, achando que judeu é melhor que sírio, judeu não é melhor que sírio, brasileiro não é melhor que paraguaio, nem que argentino, nem americano é melhor que nós, nem europeu é melhor que ninguém. Em Cristo Jesus não há homem, mulher, não há escravo, não há livre, não há grego, não há cita, não há japonês, não há coreano, todos somos um em Cristo Jesus. É isso que o Evangelho faz, nos torna um na pessoa de Jesus Cristo. Mas por que essas pessoas se achavam superiores às outras? Porque elas acreditavam que de alguma maneira elas estavam cooperando com a sua salvação. Irmãos, a nossa salvação, ela é obra exclusiva da graça de Cristo Jesus. Você não move um dedo para a sua salvação. Você a recebe por graça. O que acontece é que essas pessoas, esses judeus que foram para Antioquia, eles estavam com uma ideia de que era necessário crer em Jesus. Sim, tudo bem, mas era preciso circuncidar-se. Era preciso guardar o sábado. Era preciso observar as festas judaicas. E Paulo disse, esse pessoal não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho, ele quebra o nosso orgulho. E é aí que começa a obra salvadora, o quebrantamento. Watchman Nee diz assim, ninguém que não tendo sido quebrantado, efetivamente foi salvo. Porque a primeira coisa que Deus faz é mostrar para nós a insuficiência de todos os nossos esforços. Não é porque eu faço isso ou aquilo que de alguma maneira Deus vai lá e computa dizendo, olha, hoje até que ele foi bem, está quase salvo. Não é assim. Assim como também ele não fica dizendo assim, hoje ele pisou na bola, vou rebaixá-lo no grau da salvação. Não é assim também. Nós muitas vezes nos relacionamos baseado nos méritos, até com os nossos filhos. Mas Deus não lida com méritos, Deus age sempre por graça. O profeta disse, é a misericórdia do Senhor a causa de não sermos consumidos. O problema desses irmãos é que eles diziam assim, creiam em Jesus, e aí sejam circuncidados, já tem uma coisa a mais, olha a equação deles. Aí vocês guardam o sábado, e aí vocês fazem as festas da Páscoa, da Lua Nova, Pentecostes e assim por diante. Vocês se tornam judeus. Mas espera aí, eles eram sírios. Eles não precisavam se tornar judeus para receber a salvação em Jesus Cristo. Nós não precisamos guardar, por exemplo, Thanksgiving, dia de ações de graças. Vocês guardam? Eu não guardo. E sabe por que eu não guardo? Porque não está na minha história que um dia os colonizadores da América, gente, não tem nada a ver com o Brasil, estavam lá passando necessidade, foram de alguma maneira supridos. Eu acho legal ter um dia de gratidão. Na verdade, todos os dias deveria ser de gratidão. Só que se os missionários americanos chegassem aqui no Brasil e falassem assim, olha, o Evangelho é o seguinte, creio em Jesus Cristo e no dia 25 de novembro, vocês param tudo, juntam a família, matam um peru. Coitado dos perus.
Né? Brasileiro não ia matar só um peru, com certeza não. E aí então vocês vão lembrar que lá no passado, o Brian Smith, o James não sei o que lá, gente, isso não tem nada a ver conosco. Tem a ver com a história deles, mas o evangelho não deve ser levado a outro povo de maneira a colocar sobre ele uma responsabilidade ou algo que não tem nada a ver com a sua história. Era basicamente isso. Judeus estavam querendo que o pessoal de Antioquia, que eram sírios, celebrassem a libertação do Egito. Mas quem saiu do Egito foram os judeus, não foram os sírios. Entende que não faz sentido? São coisas desnecessárias. Não temos obrigação de guardar festas, não temos obrigação de guardar o sábado. Não, de maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque o sábado está vinculado à libertação de Israel. Lê lá, você vai descobrir. Está vinculado à criação, Deus descansou no 7º dia. Mas observe que Jesus Cristo é aquele que veio nos levar para o descanso eterno. Descansa um dia da semana, mas não faça disso uma prática que você vá acreditar que isso vai interferir na sua salvação. Não é porque você separa um dia para descansar que você vai receber de Deus a vida eterna. Jamais. A vida eterna é uma dádiva de Deus para você. Sabe o que acontece quando nós aderimos a este evangelho que não é o evangelho? Primeira coisa é que nós nos tornamos orgulhosos. Paulo diz aqui, nós cremos em Deus. Veja o que ele está falando no verso 15. Ó. Nós cremos em Jesus Cristo e acreditamos que recebemos justificação dos nossos pecados. E não praticamos a lei para sermos justificados. Nós não fazemos essa equação, fé em Jesus mais igual salvação. Nós cremos, fé em Jesus Cristo igual salvação. Por que então, em muitas igrejas, eu digo na igreja romana, eu digo em muitas igrejas evangélicas brasileiras, você deve crer em Jesus e fazer mais X, Y e Z? Por quê? E aqui vem um dos grandes méritos de Timothy Keller. Ele disse, gente, quando uma igreja prega isso, desconfia. Quando um pregador está dizendo assim, olha, você precisa crer em Jesus, mas você tem que fazer isso, aquilo outro, esquece esse pregador. Paulo disse, se um anjo, ou um de nós, pregar um evangelho que vá além daquele que vocês receberam, seja amaldiçoado. Olha que palavra pesada. Irmãos, eu quero fazer um desafio para você. Eu sei que alguns de vocês ouvem pregadores na internet. Não vou proibi-los, não é meu poder, não está em meu poder fazer isso, mas eu queria que você fizesse o seguinte. Se você tem acesso a esse pregador, manda uma mensagem para ele, diz assim, queria saber de você o que você acha, para ser salvo, o que preciso fazer. Se ele disser, crer em Jesus e mais esquece esse cara. É mentira. Ele não está pregando o evangelho de Jesus. Ele está pregando a ele mesmo. Por que eles fazem isso? Porque em igreja X, Y e Z, você tem que crer em Jesus mais. Usar isso, não usar aquilo, fazer isso, não fazer aquilo. Esses líderes mantêm essas pessoas debaixo de temor. Medo. Medo de perder a salvação. Eu preciso crer em Jesus, mas eu tenho que fazer boas obras. As boas obras serão decorrentes da sua fé em Jesus, isso é verdade. Mas acredite, não é porque você faz boas obras que você vai ser salvo. Eu tenho que crer em Jesus, mas eu preciso fazer a confissão auricular. Não, você não precisa fazer a confissão auricular.
Eu tenho que receber a Jesus, mas eu tenho que frequentar e participar da ceia. Se eu não vier na ceia, eu vou perder a sua salvação. Que salvação frouxa essa sua, hein? Se a sua salvação depende das coisas que você faz, eu vou dizer uma coisa para você: você está perdido. Perdidérrimo. Porque a sua salvação ela depende única e exclusivamente do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por você. Não coloque mais nada além da fé em Cristo. Talvez os presbíteros vão ficar meio chateados, vão dizer assim: pastor, mas isso é uma contra-propaganda. Você não precisa nem frequentar a igreja. Acredite. Mas por que nós frequentamos a igreja? Porque nós acreditamos que ao nos unir, nós nos tornamos mais fortes, nós louvamos ao Senhor juntos, e nós edificamos uns aos outros na nossa fé. A razão de ser da igreja não é para a gente ser salvo, a igreja foi instituída para os salvos. A gente não frequenta a igreja para ganhar salvação, porque se isso fosse verdade, quantas vezes você teria que vir na igreja para ser salvo? Você sabe? Se você soubesse, me fala, porque eu não sei. De quantas programações você precisa participar para ser salvo? Eu não sei. Porque na verdade não é isso que te salva. O que te salva é o que Jesus Cristo fez por você. E se você crer no que Ele fez por você, a Bíblia diz: você está salvo. Aí você fala assim: mas pastor, isso não desestimula? Pelo contrário. Vejam, se eu precisasse fazer coisas para ser salvo, eu iria ficar ansioso mais do que sou. Será que eu estou acertando? Será que Jesus aceitou minha oração que eu fiz? E vamos ficar um bando de ansiosos, dizendo: será que eu passei no teste? Será que se eu morrer hoje, Jesus vai dizer: aí, entra, servo fiel? A nossa mente ia ficar assim, eu ia ficar constantemente pensando isso. Produz ansiedade. Produz egoísmo, porque nós iríamos começar a pensar só na nossa salvação. Eu preciso ser salvo, então eu tenho que chegar cedo na igreja, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que. Só que eu estou pensando só em mim, eu não estou pensando nos outros. Ansiedade, egoísmo, mas também produz orgulho, sabia? Por incrível que pareça. Essas pessoas dessas igrejas, que têm um monte de exigências, eu já li cartilhas de igreja, viu, irmãos? Você chega na igreja, tem uma cartilha de coisas para observar. Por exemplo, não andar de bicicleta, acredite. Manter o cabelo bem curtinho, vilásio. E as mulheres não podem cortar o cabelo, vira assim. Está vendo que situação? Como é que fica? O único certo aqui é o Alexandre. Então, um corte maravilhoso, adequado para aquela igreja. O rapaz ali já se ressentiu, porque o dele também está ótimo. O Lucas também, passou o Lucas. Isso garante salvação? Eu estou certinho aqui, ó, manga comprida. Hélio, que coisa, hein? Estou vendo daqui, viu, Rovê? Com esses braços para fora aí, ó. Lá, ó, já se arrumou já, ó. Você não tem condições, você está perdido aí, Alexandre. Irmão Franz, não sorri não, que você também ficou numa situação difícil aí. Será que é a minha camisa de manga comprida, fechadinha aqui, que me garante salvação? Gente, para com essas lorotas, isso é bobagem. Porque começa a acontecer de a gente ficar orgulhoso. Olha, sou mais espiritual que você. Você ganhou no requisito cabelo, mas olha aqui, ó. Percebe que começa a criar uma hipocrisia também? Eu começo a achar que eu sou aquela pessoa que está com um status elevado diante de Deus. Eu já cheguei a ouvir o cúmulo da oração de pastor dizendo assim: Senhor, se tenho crédito diante de Ti. Eu imagino os anjos dizendo: tem crédito não, mano.
Você está devendo aqui um monte, cara. Se Jesus não pagar a sua dívida, você vai direto para o réu. Irmãos, se a gente acreditar nessas lorotas que se prega por aí, a gente vai entrar num pseudo-evangelho, que não é evangelho, que não produz salvação. Agora tente entender o evangelho. Você creu em Jesus, recebeu a salvação. Mas fala, é isto? É, isso mesmo. Está aí agora. Viva a sua salvação. Você não tem que se esforçar para ganhar a sua salvação. Você não entra numa corrida para se esforçar de tal maneira que você tem que chegar lá, porque se não chegar lá, você já está salvo, querido. Corra a alegria da sua salvação. Jesus já correu a corrida, Jesus já venceu no seu lugar e deu a vitória para você. Agora você chega lá e fala, Jesus, o que eu preciso fazer? Jesus fala, meu Pai, ninguém entendeu. Viva! Viva a tua salvação. Ele já te comprou. Ele já te perdoou, Ele já te resgatou. Então como é que eu vou viver agora? Como perdoado, como resgatado, como alguém que já tem a vida eterna. Não alguém que vai fazer X, Y e Z para ganhar a vida eterna. Esta mensagem é pregada por quem quer dominar vocês. Paulo diz isso aos Gálatas. Depois gasta tempo lendo Gálatas, eu estou sintetizando, tá, irmãos? Paulo diz, queridos, se eu procurando justificar-me por mim mesmo, a única coisa que eu descubro é que eu sou um pecador. Quanto mais você se esforçar para ser salvo, mais você vai descobrir que você estará trabalhando em vão. Se esforçando para ter algo que Jesus já lhe deu gratuitamente. Imagina então que você chega em sua casa. E aí então quando você chega em sua casa, está lá o seu filho lavando o seu carro. Maravilha, né? Já pensou, Hélio? Chegando lá, o Samuel lavando o seu carro. Algo impensável, mas vamos imaginar. Aí você chega e fala assim, filho, o que você está fazendo? Lavando o seu carro, pai. Falando, mas por que você está lavando o seu carro? O filho diz assim, para ser seu pai? Como assim? Você já lavou o carro do seu pai para ser seu pai? Para ser filho do seu pai, Vilásio? Nunca, né? Parece uma loucura. Mas sabe o que é o que muitos crentes fazem? Eles ficam fazendo coisas para ver se o pai os considera filho, mas o pai diz, filho, que bobagem é essa? Você é filho. Se você quiser lavar esse carro por gratidão, porque eu sou bom para você, lava o carro. Mas se você está lavando o carro para ser meu filho, para agora. Está errado. Veja que a mentalidade de muitos cristãos é essa. Aí eu vou fazer coisa, eu vou me esforçar, eu vou me arrebentar para ver se o pai me aceita. Queridos, o filho pródigo volta para casa e até a confissão que ele pensava fazer, o pai não deixou, porque o pai não quer saber dessas lorotas. O pai está de braços abertos dizendo, você é meu filho, eu vou considerar você filho, vou tratar você como filho, porque esta é a nossa relação. E sabe por que você é filho? Porque Jesus Cristo, o Filho perfeito do Pai perfeito, morreu na cruz por você. Isso basta. E aí Paulo diz, bom, por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu fui crucificado com Cristo, não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. Uma vez que eu fui comprado por Jesus Cristo, uma vez que eu fui salvo por Jesus Cristo, qual é a vontade de Deus para mim?
que não mais eu viva, Cristo viva em mim. Porque a vida cristã é uma vida substituída. Perguntaram a um pregador, escritor, sobre o que era a vida cristã. E ele começou a falar o que é a vida cristã. E aí então, num dado momento, alguém lhe perguntou numa palestra: mas isso é difícil? Ele disse: difícil não, isso é impossível. Humanamente impossível. Aí a pessoa diz: mas como que eu vou viver a vida cristã? Ele falou: você não vai viver a vida cristã, você vai deixar Jesus viver a sua vida. Porque se você deixar Jesus viver em você, então Ele fará com que a verdadeira vida, a vida de Cristo em você, manifeste a glória de Deus. Então é nesse ponto que entra a santificação. Esse não mais viver eu, mas Cristo vivendo em mim. E esse Cristo vivendo em mim é uma vida de gratidão, não mais de esforço para adquirir a salvação, mas de alegria e gratidão porque já fomos salvos pela obra de Cristo. E agora tudo o que nós fazemos não é para ter a salvação, mas é porque já somos salvos. Por isso, se você frequenta a igreja, não é para ganhar a salvação, é para, junto com os salvos, louvar o Salvador. Entenderam? Ou eu tenho que escrever em algum lugar? Esse é o Evangelho. Eu ouvia como criança: é fácil de entender, tão claro como a luz, em meu lugar para me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora de todo o coração. E essa mensagem entrou no meu coração. Eu disse: Jesus, obrigado por tua tão grande salvação. Eu não vou mover uma palha para ser salvo, porque eu já estou salvo. Eu vou viver como um salvo para a glória de Deus. E aí eu descobri que não era nem para eu viver, é para Cristo viver em mim. Eu disse: Jesus, eis-me aqui, faz da minha vida, a tua vida, viva para a glória de Deus. Porque quando nós nos esforçamos para viver, ou como nós esforçamos para ser salvos, sabe o que nós fazemos, queridos? Olha o último versículo. Paulo disse: não anulo a graça de Deus. Se você está se esforçando para ser salvo, você está perdido e você não é objeto da graça de Deus, porque a graça pressupõe que não há nenhum merecimento. Pessoas que estão guardando saldo para ser salvas estão perdidas. Pessoas que estão achando que porque elas fazem determinadas coisas elas vão ser salvas, elas estão perdidas. Se você acha que porque você não corta seu cabelo sendo mulher, é essa forma que você está contribuindo para ser salvo, você está só deixando o seu cabelo crescer. Ou se você rapa o seu cabelo porque você acha que ao rapar seu cabelo você vai ser salvo, você está perdido. Mas se você crê em Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador, e descansa na obra de Jesus Cristo, você não anula a graça de Deus. Porque então você vai descobrir a razão por que Jesus morreu, pois Paulo diz: se a justiça vem pela prática da lei, Cristo morreu em vão. A morte de Jesus seria o maior desperdício do universo. Porque o Filho de Deus morreria se eu poderia me salvar. Se você poderia se salvar. Para quê? Mas Ele morreu porque nós não podemos nos salvar. E Ele morreu para nos dar a salvação. E Ele nos deu a salvação. E agora? E agora, com gratidão, com alegria, nós vamos celebrar, nós vamos louvar, nós vamos exaltar a esse nosso tão grande Salvador. Nós vamos viver uma vida correta. Nós vamos fazer o que está ao nosso alcance para amar a Deus, amar ao próximo, amar aos irmãos.
Nós vamos buscar viver uma vida de santidade que glorifica ao Senhor, sempre na dependência do Espírito Santo. E então nós não vamos alcançar a nossa salvação, nós vamos evidenciar ao mundo que nós fomos salvos por Jesus Cristo. Este é o Evangelho pregado nas Escrituras, ensinado por Jesus Cristo, pelos apóstolos, também defendido por Timothy Keller, e que eu acabo de expor diante de vocês nesta manhã. Feche os seus olhos. Como você está vivendo hoje? A palavra de Deus diz assim: dependam completamente da graça de Deus que está em Cristo Jesus. Lancem-se completamente na graça. Não fiquem ansiosos, vocês já estão salvos se creem em Jesus Cristo. Não há uma salvação a ser conquistada, há uma salvação a ser vivida. Viva esta salvação com gratidão no seu coração, sabendo que é Deus quem opera em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Renda-se a Cristo e diga: Senhor Jesus, crucificado estou, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Não anulo a graça de Deus, mas eu dependo desta graça para viver. Dependi dela para a minha salvação, dependo dela para a minha santificação, dependo dela para viver cada momento da vida que eu agora vivo na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim na cruz. Graças te rendemos, Senhor Jesus, Salvador bendito, fonte única de nossa salvação. Cremos na salvação trazida a nós por Jesus Cristo. E recusamos qualquer pregação que vá além disto, que diga que nós precisamos acrescentar algo para sermos salvos. Nós já estamos salvos em Cristo Jesus. Já somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Mas estamos neste mundo e somos muitas vezes tentados, levados, ó Deus, por doutrinas espúrias que não são o Evangelho. Livra-nos, mantém-nos fiéis à mensagem que recebemos do Senhor Jesus e dos apóstolos. A nossa confissão de fé, a nossa declaração de que o Senhor Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. E que como comunidade nós cresçamos nisto, em ações de graças, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Música de pé, por favor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação.
paz com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vai brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vai brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Louvado seja o Senhor pelo seu amor, pela graça. Amém. Você pode sentar um pouquinho, por favor? Obrigado a todos. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Queridos, nós temos uma visão para a igreja e dentro desta visão da igreja nós temos compartilhado com o conselho, com outros irmãos da liderança, inclui a gente ter um foco, uma atenção bastante especial aí para a nova geração. Deus tem nos abençoado, tem nos honrado, trazido crianças, adolescentes e jovens para a nossa comunidade. Nós nos sentimos extremamente honrados por Deus, agradecidos por Deus. E a gente começou um esforço, então, de construir ali ao fundo, né, um espaço para que a gente possa acolher melhor essa nova geração, as crianças, adolescentes e jovens. E a gente já está nos finalmente. Só que finalmente é um detalhe, né? Porque aí é um detalhe aqui, outro detalhe ali, e às vezes um pouco mais caro até do que a própria estrutura. Eu quero agradecer a todos os irmãos que até este momento têm contribuído, ajudado, incentivado a construção ali, que nós estamos já quase chegando ao final. Queremos que aquela construção possa servir a essa nova geração, lá eles possam ser abençoados, tendo um espaço deles, né? A quadra também ser um espaço muito bom lá para a nova geração e para nós também, né, Alexandre? Vamos usar, claro, né? Vamos deixar lá só, né, e tal. A churrasqueira, né, Valdir? Então nós temos aí umas esperanças, umas expectativas. Irmãos, ainda vai demorar um pouquinho mais, tá? Tem alguns detalhes que são morosos mesmo e nós agradecemos a todos que estão colaborando e solicitamos que continuem abençoando, continuem investindo. É um investimento para a glória de Deus, é um investimento também pensando na nova geração, de maneira que aquele espaço seja útil para toda a comunidade também, nós sejamos assim abençoados. Amém? A gente tem a intenção de inaugurar até a IBF. Se não for possível, Deus sabe e tal, mas a gente vai fazer o esforço aí necessário para que tudo se encaminhe. Amém? Você que está nos visitando, Deus abençoe ricamente a vocês.
A gente não tem o costume de apresentar os visitantes, irmãos, porque às vezes a gente esquece um ou outro, e aí o que a gente esqueceu vai ficar ofendido com a gente, né? E a gente é dado a isso, viu? E a gente teve uma experiência lá em Pompeia, que foi uma experiência que não foi muito legal, né? A gente foi apresentar uns casais assim, falar, tem um casal ali, e era um casal de garça. Aí do lado estava um casal de cascavel. A gente teve que separar os irmãos, né? Pode dar um problema ali. Então, às vezes a gente faz isso aí, comete uma infelicidade, né, e tal, e não está muito certo, não ajuda muito. Mas você que está nos visitando, Deus te abençoe ricamente. É o nosso desejo que a palavra de Deus fale profundamente ao seu coração, você sinta à vontade e possa retornar nos momentos. Irmão, nós temos a nossa programação normal, certo? Na quarta-feira nós temos a reunião de oração. Eu estou sentindo falta de vocês. Nós estamos tendo aqui 5, 7, 9 pessoas no máximo. Vamos orar, irmãos. Desafio vocês a orar, a vir aqui orarmos juntos. Nós queremos pensar em retornar a outros modos de oração, mas a quarta-feira permanece aqui. A gente tem orado e eu quero contar com a sua presença aqui conosco, orando ao Senhor. Amém? Então, segue as programações normais aí, dá uma olhada lá no site, se atualiza e nós vamos caminhando juntos. Ok? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nosso coração é grato porque o Senhor nos permitiu esse tempo juntos. E quando nós passamos muito tempo separados, nós sentimos saudade uns dos outros e da Tua presença em nosso meio. Espírito Santo, continua unindo-nos como comunidade, como um povo de Deus, e realiza em nós os Teus propósitos. Que, acima de tudo, aquilo que o Senhor determinou para esta igreja se cumpra na vida dessa comunidade. E nós experimentemos o melhor do Senhor, o sobrenatural do Senhor em nosso meio. E que o Teu nome seja louvado. E assim que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco e com todo o povo do Senhor sobre a face da terra, agora e sempre. Amém. Domingo que vem é culto de ceia, tá, irmãos? Anota aí.